Antes de começarmos com essas notícias grandes e impactantes sobre Cruzeiro, se você realmente é um torcedor que não quer perder absolutamente nada do que acontece nos bastidores do Cabuloso, então já deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente o rumo do time. Agora vamos com a notícia completa. O ambiente na Toca da Raposa começou a mudar com decisões firmes da diretoria comandada por Pedro Lourenço. Um nome, em especial, passou de esperança à frustração em poucos meses. O volante Wallace, contratado com grande expectativa após boa passagem pela Udinese, não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo exigido por Leonardo Jardim. Dentro do clube, já é consenso. A relação chegou ao fim e a saída é questão de tempo. A comissão técnica tentou, deu oportunidades, apostou em uma possível recuperação física e tática, mas a resposta em campo nunca veio. Com isso, o Cruzeiro decidiu acelerar as conversas para liberar o jogador. O objetivo é claro: abrir espaço no elenco e, principalmente, na folha salarial para nomes que realmente possam elevar o nível do time nesta temporada tão exigente. É nesse momento que o Grêmio surge como uma peça-chave nesse tabuleiro. O clube gaúcho, onde o Wallace foi revelado, demonstrou interesse concreto em repatriar o volante. O tricolor acredita que pode reacender o futebol do jogador, apostando no vínculo emocional com o clube e na adaptação natural ao ambiente onde tudo começou. O Cruzeiro, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de uma negociação rápida, desde que os termos financeiros sejam vantajosos. Mas não é só isso. Com essa possível saída se desenhando, o Cruzeiro prepara terreno para algo muito maior. A diretoria já está de olho em um nome que está agitando o mercado europeu e que pode surpreender muita gente caso realmente desembarque na Toca da Raposa. Estamos falando de Renato Veiga. E se você pensou que era apenas mais uma observação tímida, se enganou completamente. O Chelsea decidiu negociar o jovem português, que atualmente está emprestado à Juventus. O Tottenham já colocou 30 milhões de libras na mesa, cerca de 192 milhões de reais. Mas o detalhe é que clubes brasileiros também estão atentos. Botafogo, Flamengo, Palmeiras e, claro, o Cruzeiro monitoram a situação com altíssimo interesse. E não se trata de apenas olhar de longe. A SAF do Cruzeiro trabalha silenciosamente, mas com muita ambição nos bastidores. Sob o comando de Pedro Lourenço, o Cabuloso tem mostrado que seu projeto não é passageiro e que cada movimento é meticulosamente calculado. Diferente de clubes que apostam em contratações por impulso ou para agradar torcida, o Cruzeiro busca nomes que realmente possam transformar o elenco. A ideia é clara: montar uma equipe que brigue na parte de cima da tabela e, principalmente, que resgate o protagonismo celeste perdido nos últimos anos. Pedro Lourenço, o dono da SAF e figura central nessa reestruturação, é conhecido por sua postura estratégica e silenciosa. Ele entende que não basta investir, é preciso investir certo. E dentro dessa lógica, um nome começou a ganhar força nos corredores da Toca da Raposa. Um jogador que une juventude, força, técnica e uma mentalidade moderna, moldada nos padrões do futebol europeu. Não estamos falando de uma aposta ou de um nome qualquer. O que está em pauta agora é uma contratação que pode levar o patamar técnico e tático da equipe de Leonardo Jardim. Estamos falando de um meio-campista que tem chamado a atenção nos bastidores do futebol brasileiro: Renato Veiga. Com passagens por escolas táticas europeias e características raras de se encontrar no mercado sul-americano, Veiga se destaca por sua imponência física, capacidade de antecipação, passe refinado e uma leitura de jogo que impressiona até os mais exigentes analistas. Aos 20 anos, já demonstra maturidade de veterano. Ele não apenas preenche espaços, ele domina o setor central com autoridade e inteligência. Mas por que o Cruzeiro decidiu mirar justamente em Renato Veiga? A resposta está no projeto ousado da SAF. Construir um time com identidade forte, mas que também fale a linguagem do futebol moderno. Veiga é exatamente isso. Um volante moderno, capaz de jogar como primeiro homem, mas também com chegada ao ataque, visão ampla e participação ativa na construção ofensiva. Leonardo Jardim, técnico com passagem por clubes e seleções europeias, vê no jovem uma peça-chave para sua engrenagem. E é exatamente esse casamento entre ideia de jogo e perfil de atleta que tem feito os bastidores da Toca da Raposa borbulharem de expectativa. A diretoria acredita que Veiga pode não apenas suprir carências técnicas, mas também ser um diferencial competitivo no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sabe que o meio de campo é o coração de qualquer equipe vencedora,
E por isso, tem tratado essa negociação com máxima prioridade e discrição. Nada pode vazar antes da hora certa. O plano é fazer barulho no momento ideal, surpreendendo os rivais com mais uma jogada de mestre da gestão Pedro Lourenço. Nos bastidores, já se fala na possibilidade de um movimento ousado. Usar a liberação de Wallace como alavanca para avançar nas conversas por Renato Veiga. Mesmo com a concorrência pesada, o Cruzeiro acredita no projeto esportivo que está sendo construído com Leonardo Jardim, e esse projeto pode ser o diferencial que atraia o jovem talento para Belo Horizonte. A expectativa é de que as definições comecem a acontecer logo após o encerramento da temporada europeia. Até lá, o Cruzeiro se prepara, estuda os cenários e articula com inteligência. A ideia é não só manter a competitividade, mas também mostrar força de mercado, colocando o nome do clube novamente em evidência no futebol sul-americano. E se o torcedor acha que as movimentações param por aí, está enganado. O plano é maior, mais ambicioso, e cada decisão está sendo tomada com um olhar no futuro. A SAF do Cruzeiro quer consolidar um elenco que brigue por títulos, que volte a Libertadores e que represente com dignidade o peso da camisa estrelada. Agora eu quero saber de você, torcedor. Wallace fora e Renato Veiga dentro? Seria essa troca ideal para mudar o rumo do nosso meio-campo? Comenta aqui embaixo, diz o que você pensa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que vem por aí pode ser ainda mais gigante. O cabuloso não está para brincadeira. Estamos falando de Renato Veiga. E se você pensou que era apenas mais uma observação tímida, se enganou completamente. O Chelsea decidiu negociar o jovem português, que atualmente está emprestado à Juventus. O Tottenham já colocou 30 milhões de libras na mesa, cerca de 192 milhões de reais. Mas o detalhe é que clubes brasileiros também estão atentos. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, claro, o Cruzeiro monitoram a situação com altíssimo interesse. E não se trata de apenas olhar de longe. A SAF do Cruzeiro trabalha silenciosamente, mas com muita ambição nos bastidores. Sob o comando de Pedro Lourenço, o cabuloso tem mostrado que seu projeto não é passageiro e que cada movimento é meticulosamente calculado. Diferente de clubes que apostam em contratações por impulso ou para agradar torcida, o Cruzeiro busca nomes que realmente possam transformar o elenco. A ideia é clara: montar uma equipe que brigue na parte de cima da tabela e, principalmente, que resgate o protagonismo celeste perdido nos últimos anos. Pedro Lourenço, o dono da SAF e figura central nessa reestruturação, é conhecido por sua postura estratégica e silenciosa. Ele entende que não basta investir, é preciso investir certo. E dentro dessa lógica, um nome começou a ganhar força nos corredores da Toca da Raposa. Um jogador que une juventude, força, técnica e uma mentalidade moderna, moldada nos padrões do futebol europeu. Não estamos falando de uma aposta ou de um nome qualquer. O que está em pauta agora é uma contratação que pode levar o patamar técnico e tático da equipe de Leonardo Jardim. Estamos falando de um meio-campista que tem chamado a atenção nos bastidores do futebol brasileiro. Renato Veiga. Com passagens por escolas táticas europeias e características raras de se encontrar no mercado sul-americano, Veiga se destaca por sua imponência física, capacidade de antecipação, passe refinado e uma leitura de jogo que impressiona até os mais exigentes analistas. Aos 20 anos, já demonstra maturidade de veterano. Ele não apenas preenche espaços, ele domina o setor central com autoridade e inteligência. Mas por que o Cruzeiro decidiu mirar justamente em Renato Veiga? A resposta está no projeto ousado da SAF. Construir um time com identidade forte, mas que também fale a linguagem do futebol moderno. Veiga é exatamente isso. Um volante moderno, capaz de jogar como primeiro homem, mas também com chegada ao ataque, visão ampla e participação ativa na construção ofensiva. Leonardo Jardim, técnico com passagem por clubes e seleções europeias, vê no jovem uma peça-chave para sua engrenagem. E é exatamente esse casamento entre ideia de jogo e perfil de atleta que tem feito os bastidores da Toca da Raposa borbulharem de expectativa. A diretoria acredita que Veiga pode não apenas suprir carências técnicas, mas também ser um diferencial competitivo no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sabe que o meio de campo é o coração de qualquer equipe vencedora, e por isso, tem tratado essa negociação com máxima prioridade e discrição. Nada pode vazar antes da hora certa. O plano é fazer barulho no momento ideal, surpreendendo os rivais com mais uma jogada de mestre da gestão Pedro Lourenço. Nos bastidores, já se fala na possibilidade de um movimento ousado.
Usar a liberação de Wallace como alavanca para avançar nas conversas por Renato Veiga. Mesmo com a concorrência pesada, o Cruzeiro acredita no projeto esportivo que está sendo construído com Leonardo Jardim. E esse projeto pode ser o diferencial que atraia o jovem talento para Belo Horizonte. A expectativa é de que as definições comecem a acontecer logo após o encerramento da temporada europeia. Até lá, o Cruzeiro se prepara, estuda os cenários e articula com inteligência. A ideia é não só manter a competitividade, mas também mostrar força de mercado, colocando o nome do clube novamente em evidência no futebol sul-americano. E se o torcedor acha que as movimentações param por aí, está enganado. O plano é maior, mais ambicioso, e cada decisão está sendo tomada com olhar no futuro. A SAF do Cruzeiro quer consolidar um elenco que brigue por títulos, que volte à Libertadores e que represente com dignidade o peso da camisa estrelada. Agora eu quero saber de você, torcedor. Wallace fora e Renato Veiga dentro. Seria essa troca ideal para mudar o rumo do nosso meio-campo? Comenta aqui embaixo, diz o que você pensa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que vem por aí pode ser ainda mais gigante. O cabuloso não está para brincadeira.